Enorme estar aqui com você. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Deixa eu só apagar esse que apareceu um negócio aqui para mim. É, a gente está, essa época de Jesus é uma época muito boa, né, de fazer palestra, de falar de Jesus, porque a gente encontra uma coisa que a gente percebe, que é a presença de Jesus mais próximo da Terra. Apesar que esse ano está muito atípico e está difícil a gente fazer essa conexão com o Pai, com Jesus, com todo mundo. Mas quando a gente abraça uma tarefa como a nossa, a gente tem que estar acima das nossas mazelas, né? E quando a gente consegue se conectar, realmente a gente vê que nada é por acaso. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre a caridade moral. Por que sobre a caridade moral? Porque a caridade material, para a gente hoje, para os espíritas, eu não vejo muita dificuldade, não. Existem pessoas que têm um apego muito forte, ainda têm um apego, a gente sabe que tem, mas qualquer lugar que eu coloco assim, vamos fazer um projeto, vamos arrecadar para um orfanato, vamos arrecadar para um asilo, a gente sempre consegue muitas adesões, as pessoas se sensibilizam, as pessoas cotizam, as pessoas, mesmo as pessoas que não têm dinheiro, que passam por dificuldade, mesmo esse final de ano, que foi um final de ano atípico, mais difícil, onde as pessoas estão com medo, a insegurança, ela traz um medo, um pavor tão grande, a insegurança do futuro, né? A incerteza, ela traz um pavor tão grande que às vezes as pessoas ficam um pouco mais, eu não diria pão duras, eu digo econômicas, né? Que elas ficam com medo, não sabem o que vai acontecer, não sabem como vai ser, né? Dólar aumentando, a bolsa caindo, todas as questões políticas e econômicas envolvendo a nossa vida diariamente. Não adianta a gente fingir que isso não existe, porque se a gente finge que não existe, a gente não está dentro da realidade. Então, a gente sabe que no dia a dia essas questões pesam, mas mesmo com qualquer adversidade, se a gente postar, né, se a gente falar com as pessoas e falar assim, poxa, tem um asilo, tem um orfanato, as pessoas se desdobram e a gente acaba conseguindo. Mas a caridade material é mais difícil. Por quê? Moral. Por quê? Porque a caridade moral, ela não depende de um esforço braçal, externo, não depende de você ir lá abrir mão de alguma coisa física. Ela depende de você abrir mão do teu ponto de vista. Ela depende de você interiorizar uma coisa que vai de encontro a toda a tua fraqueza, que vai de encontro a toda a tua dificuldade. Como é que eu posso explicar para vocês assim com clareza? Eu tinha uma senhora que ela assistia o meu evangelho. E ela era uma pessoa muito boa de coração, uma pessoa muito humilde, muito pobre, mas muito boa de coração. Ela era mãe social. Mãe social é um trabalho que algumas instituições de caridade, na verdade, são instituições que nasceram, que vieram para o Brasil, mas são instituições que vieram com um modelo austríaco, que nasceram na Segunda Guerra para juntar mães que perderam seus filhos com filhos que perderam seus pais ou suas mães. E aí essas mães elas ganhavam um salário e cuidavam de crianças. É como se fosse um orfanato, mas as crianças ficavam numa casa com uma mãe social, que era paga para ter aquela função, e ficava com, no máximo, 6, 7 crianças, e criava aquelas crianças e tinha um salário e virava a mãe deles, né? E esse trabalho ele é desenvolvido, o que eu conheço, né, que eu já frequentei, já vi muito, que é aldeias infantis. É um trabalho que funciona, é um trabalho muito legal. É óbvio, né, que quando uma pessoa está ganhando para fazer um trabalho de mãe é um trabalho que não é remunerável, né? É um trabalho de missão. Mas então nem sempre a gente consegue mães, pessoas dispostas a abrirem mão das suas vidas, porque na Segunda Guerra a mãe que perdeu seu filho é uma coisa. Aqui, a mãe que só está atrás de um trabalho, de viver, de pagar as contas, é outra.
o projeto é bonito e funciona. E essa Marisa, ela é uma mãe social, e ela não é mais, na verdade, ela foi durante anos, e aí o que acontece é que mesmo depois que ela não trabalhava na instituição, ela acabou ficando com os filhos como se fossem dela, adotando, porque ela não conseguia mais deixar de ser mãe das crianças que ela cuidou por 10, 15 anos. 10 anos na vida de uma criança é tudo, né? 15 anos, imagina, é toda adolescência, até adolescência. E aí ela tem vários filhos adotados, né, por conta da época que ela era mãe social, e ela é uma pessoa muito, muito generosa. E ela ia lá assistir o nosso trabalho e pedia sempre alguma coisa, uma cesta, alguma coisa, porque ela estava sempre ajudando alguém, tinha sempre esse trabalho de caridade, porque ela acabou ficando com essas crianças que ela nem tinha condições de sustentar, na verdade. E aí, uma vez, entrou um senhor que estava muito alcoolizado e queria uma quentinha e tal, e aí um trabalhador da casa falou assim, não, ele está alcoolizado, ele não vai entrar, a gente vai pegar a quentinha e vai atender ele lá fora. E ela ficou revoltadíssima com aquilo, porque ela está muito acostumada a trabalhar com a população de rua, e ela achava que eles tinham que ser acolhidos, que eles tinham que entrar, que tinham que ficar dentro da casa. Mas era uma norma da casa, a gente estava tendo um curso, e realmente ele ia atrapalhar o curso, uma pessoa alcoolizada no meio de um curso do evangelho, imagina, né? A confusão que não ia dar. Mas como a gente está ali num local onde tem muito morador de rua, volta e meia acaba acontecendo alguma coisa, eles entram e a gente tem que trabalhar e aprender a lidar com isso. E aí eu fui lá fora, né? Conversei com o morador, né? Dei a quentinha, a gente, né? E tal, ele foi embora e ela falou assim: eu não entendo os trabalhadores da casa, ela para mim, né? Porque eu abraço o irmão de rua, ele pode estar sujo, ele pode estar fedido, ele pode estar ter feito fezes nas calças, ele pode não sei o quê, e eu abraço, eu cuido, isso para mim, eu tenho prazer, eu prefiro trabalhar com eles do que lidar com trabalhadores do centro espírita, cheio das suas regras, cheio das suas... Mas eles não têm caridade no seu coração. Aí eu falei assim, pois é, Marisa, então olha só, continua fazendo o trabalho de rua, que você já faz muito bem, mas ele não é mais um desafio. O desafio é você lidar com aquele irmão que você acha que deveria ter mais caridade no coração do que tem. É esse que você tem que abraçar, porque você está abraçando ali o irmão que está todo sujo, que está sujo de fezes, que está fedido, que está... Esse irmão, abraçar ele para você é pouco. Não é nada, não é nenhum sacrifício. A caridade moral aqui agora é você abraçar o outro irmão. Aquele que você acha que deveria ser mais caridoso, que tem o conhecimento da doutrina, é aquele ali que você tem que abraçar. E ela parou, me olhou, ela falou, não, mas isso é muito difícil. Falei, pois é. Mas se fosse fácil, qualquer um fazia. A evolução é difícil. Então, está na hora da gente focar no que é difícil. E ela, várias vezes, né, me mandou, olha, eu vou pensar nisso, eu vou ser mais tolerante, mais paciente, porque ela vivia sempre num embate, assim, né, por ser uma pessoa muito simples, né, querendo, né, quebrar algumas regras, achando que as pessoas não eram boas o suficiente, sempre nesse embate de julgar as pessoas ou algumas atitudes. Então, por que eu falei isso aqui? Porque a caridade moral ela vai de encontro aos teus sentimentos. Se é uma coisa que é fácil para você fazer, então continua fazendo, que bom. Mas se é uma coisa que está fácil para você fazer, eu consigo perdoar quando alguém grita comigo. Que ótimo, bom para você, mas está pouco. Porque se você já consegue, se isso não é nada, se você olha para ele e entende assim, ai, poxa, esse irmão está perturbado, coitado, deve ter tanta coisa na cabeça dele. Mas se você não consegue lidar, por exemplo, com o arrogante, é aí que você tem que começar a trabalhar. É essa caridade que a gente vai precisar começar a trabalhar. É essa caridade que a gente vai começar. E hoje, com o mundo globalizado, dividido, polarizado, nunca nos foi na vida tão necessário e nunca fomos tão convidados a trabalhar a caridade moral. Por quê? Porque a caridade moral é a gente aceitar o outro, mesmo sem concordar com o outro. A caridade moral
é a gente... Porque às vezes as pessoas se pegam assim, poxa, fulano é tão esclarecido, fulano é uma pessoa boa, parece... E por que ele toma determinadas atitudes ou porque ele tem determinada opinião? Essa semana vieram me perguntar assim, Iris, você acha certo espírita falar ser a favor do aborto? Eu falei, não. Mas você fala isso para os espíritas que são? Eu falo com todas as letras. Por quê? Porque Jesus disse que o dizer tem que ser sim, sim e não, não. Mas eu não falo assim para ele, você está errado porque o aborto é isso, é aquilo, você não pode pensar assim. Não, eu falo assim, olha, eu entendo a sua preocupação com a saúde pública, super entendo. Só que existem coisas na vida que são mais importantes do que a nossa capacidade de compreensão. E o aborto é uma delas. Por quê? E aí eu pego toda a parte científica da coisa, trago para a nossa conversa. Por exemplo, o índice de mulheres que sofrem suicídio e depressão após o aborto é absurdamente alto. Isso não pode ser uma coisa boa, né? Se você faz uma coisa que depois ou te dá depressão ou te leva ao suicídio, então vamos pensar. Segundo, até a fetologia, a gente não entendia o que era o aborto. Depois da fetologia, quando você pode filmar, não tem como mais você dizer que você não entende. Quando você é espírita, você tem duas opções para receber, para entender como se recebe um filho. A primeira pode ser um amigo querido que vem para te dar um apoio nessa vida fundamental. Você imagina chegar no plano espiritual e saber que você impediu esse amigo querido de nascer. A segunda é um inimigo que você vem reajustar com a lei. E você imagina o quanto esse inimigo não vai te perseguir quando você impede ele de nascer. E aí a gente vai conversando mais dessa forma. E aí ele falou assim para mim, eu não aguento. Eu falo logo, você tinha que ler, vai estudar, vai ler os livros. Eu falei, olha, a gente precisa trabalhar essa nossa prepotência em relação à doutrina espírita. Porque quem estuda a doutrina espírita, ele acaba, de certa forma, como fizemos em todas as outras religiões, fizemos isso ao longo de todo o cristianismo. A gente pega uma coisa muito boa, transforma no que a gente consegue fazer e acha que aquilo ali é o mais importante. Então, fizemos isso com os dogmas religiosos, fizemos isso... E a gente faz isso hoje no centro espírita. Tanto que tem pessoas que falam assim, que vai para a casa espírita, por exemplo, para tomar passe e água fluidificada. A reforma íntima, que é bom, é o segundo plano. O mais importante é chegar na casa, tomar passe e água fluidificada. E acha que assim ela está protegida e ela é espírita, porque ela toma passe e água fluidificada. E a gente sabe que o passe é muito bom, é importante, mas é o menos importante. O passe e água fluidificada é o menos importante. Você entrou na casa espírita, quando você passa aquele umbral ali da casa, já tem um espírito ali com uma prancheta. Essa é a Iris, ela tem isso, ela tem aquilo, e já vai te pacificando desde a hora que você entra. E vai te trabalhando. E se você presta atenção na palestra, se você começa, se aquilo toca o seu coração e faz com que você mude como pessoa, ou que mude assim um pouquinho do que você está pensando, se transformando numa pessoa melhor, se você saiu e não deu tempo de tomar o passe, não tem problema. Porque se a espiritualidade achar que precisa, ela vai te pega e te traz de volta. Mas, na maioria das vezes, você está socorrido, porque é a nossa mudança que faz com que a gente mude a nossa companhia espiritual, que faz com que a gente evolua como espírito. Mas as pessoas fazem o quê? Eu não consigo. Aí a gente vê uma gama de espíritos falando de quem come carne, por exemplo. Eu até nem como carne, não gosto. Mas assim, poxa, mas quando você chega no nosso lar, por exemplo, você não vai comer carne. Mas a energia da carne. Mas... Aí eu penso assim, eu também acho. Eu acho que todo mundo não tem que parar de comer carne. Mas antes de parar de comer carne, tem que parar de ser egoísta. Então, quando a gente não for mais egoísta, a gente para de comer carne. Vamos combinar assim? Por quê? Porque é muito mais fácil você deixar de pôr uma coisa de fora para dentro
do que você tirar uma coisa do seu coração. Então, se a gente começar a dar importância ao que está de fora para dentro, eu vou citar Jesus, né? O que macula o homem não é o que entra pela sua boca, é o que sai. Porque da boca, o que sai, sai do que tem cheio o coração. Então, a caridade moral é justamente a gente pegar aquela nossa maior dificuldade. Não é a gente pegar a facilidade. Se a gente está pegando a facilidade, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, você está seguindo o curso da sua evolução normal. É como se você estivesse arrumando a cama de manhã. Faz parte do seu trabalho, faz parte da sua obrigação, mas ninguém evolui arrumando a cama, concorda? A não ser que seja uma coisa que você tem que aprender para a vida. Quando é que a gente evolui? Quando a gente está aprendendo uma coisa nova. Então, eu queria focar na caridade moral nesse sentido. Quando a gente estiver num combate, quando a gente estiver numa dificuldade, quando a gente estiver num encontro, quando a gente estiver sendo testado, olha, nós somos testados o tempo todo. É o tempo todo sendo testado. A gente é testado na nossa fé, a gente é testado na nossa paciência. Eu falo assim, gente, não testa na minha paciência, porque eu vou perder. Eu sou uma pessoa que não tem paz. Eu sou a ansiedade em pessoa. O que é paciência? Paz, ciência. Ciência da paz. Então, quem não tem paz no coração, quem está sempre ansioso, não tem paciência, né? Quando é testado na paciência, cai no minuto zero. Então, eu falo assim, olha, não testa na minha paciência, porque eu vou perder. Né? Deixa eu começar a consolidar essa virtude primeiro, para depois vir os testes. Mas, a verdade, a gente é testado na fé, a gente é testado no amor, a gente é testado na benevolência. O tempo todo a gente é testado. Por que a gente é testado? Porque quando a gente chega, quando a gente está no plano espiritual, tudo parece fácil. Eu, há pouco tempo, eu falei assim, eu estava aqui com o Hernani, a gente estava fazendo um culto no lar, fazendo umas orações, e aí eu estava discutindo, olha como são as coisas, eu discutindo com o Hernani, coisa que eu nunca faço, né, gente? Imagina, se o Hernani a gente discute. E a gente discutindo, né, várias coisas, e o Hernani, porque esses mentores também são engraçados. Gente, o Hernani reclamando do mentor, é ótimo, vocês nunca viram isso, mas é uma piada. Esses mentores são engraçados, porque eles ficam lá do lado de lá, tem que ser bonzinho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas quem está fazendo isso aqui somos nós, né? Quem está... quem tem que resolver somos nós, não sei o quê, né? E aí a gente recebeu uma resposta. Ai, meu Deus, que coisa linda. Acabei de ver um cachorro aqui, eu não sei nem quem é que está ali. Adorei. A minha está deitadinha aqui. E aí ele falando isso, né? Aí o espírito falou assim para ele, engraçado, né? Você falava, vai, força, fé, exatamente como a gente fala na época da Segunda Guerra, tu estava do outro lado, eu estava aí. Eu garanto a você que estava muito pior para mim. E aí a gente parou assim, pensou e falou, gente, quantos momentos da humanidade a gente não estava do lado de lá orientando os espíritos que hoje talvez estejam nos ajudando a nossa evolução, né? E falando, tenha fé, tenha força. E aí chega aqui e a gente fala, não vem com esse negócio de fé e força não, que eu estou perdendo a paciência. Então, vamos parar para pensar, quando eu falo assim, gente, está na hora da gente agradecer. Agradecer a nossa capacidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Quantas civilizações do planeta ainda não se reúnem em nome de Jesus? Quantas? Quantas mulheres, né, sofrem ainda com religiões fundamentalistas, que não conhecem ainda a doçura do Cristo, né? Quantas pessoas poderiam até conhecer o Cristo, mas em algum momento se sentiu ou foi magoado por algum cristão, e aí hoje abre mão dessa doutrina de amor, de luz, que nos conforta, que nos consola. Não, imagina a gente passar por tudo que a gente passou de 2019 para cá, desde o início da pandemia, quando a gente parou de ter paz no planeta, sem o Jesus, sem o Espiritismo, sem essa reunião online.
Imagina passar por tudo isso sozinho. Então, é tanto que a gente tem para agradecer, né? A presença dos nossos mentores, a presença de Deus em nossas vidas, a gente tem muita coisa para agradecer. Então, a caridade moral é como se a gente estivesse devolvendo ao Pai um pouco, só um pouquinho, de todas as benesses que Ele nos dá. Eu tinha... Quando eu era criança, meu pai, ele achava que ele era muçulmano, sabe? Então, ele tinha 2 mulheres na cabeça dele, ele achava que podia, entendeu? Eu já falei para ele que ele não é muçulmano. Então, ele tinha, sei lá, 20 anos, 30 anos de casado e 29 de amante da mesma amante, da fixa, fora as outras assim, que não se conta, né? Meu pai era terrível, terrível. É ainda, né? Porque ele está vivo ainda e eu não confio nele nem com 78 anos, eu acho que ele ainda tem muito para resolver dessa libido dele aí. Mas quando eu era pequena, né, era muito difícil para mim essa relação, ciúme do meu pai, né? Na época que era amante dele, hoje é mulher dele, né? Eles se casaram, né? Eu inclusive fui levar meu pai, entreguei para ela, né? Mas na época ela tinha muito mais ciúme de mim do que da minha mãe, coisa de outra vida, né? A minha mãe tinha ciúme de mim com meu pai e ela tinha ciúme de mim com meu pai. Eu falei, gente, o que a gente aprontou, né, para eu voltar como filha e as 2 mulheres da vida dele terem ciúme de mim? Mas eu tinha... a gente tinha uma relação muito difícil. Eu fui trabalhar com ela uma época, eu já estava casada e eu tinha uma relação muito difícil com ela e era uma coisa assim muito difícil para mim. E aí um dia eu falei assim, caramba, eu sou espírita. Sou eu que tenho que perdoar, sou eu que tenho que mudar. Não é ela, sou eu. Então, eu é que preciso resolver essa relação. E aí comecei a trabalhar nessa relação. E foi uma relação que foi construída muito dolorida, comigo muito pequena. Então, assim, eu tinha muitos motivos, porque eu era pequena e passei por muitas coisas que eu até nem conto para os meus amigos, porque hoje eu gosto tanto dela que eu não quero que os meus amigos não gostem dela, entendeu? E aí, se eu conto, eles não vão gostar. Então, eu falei assim, caramba, eu sou espírita, sou eu que tenho que dar um basta nisso, sou eu que tenho que acabar com isso, eu preciso conquistar ela, né? Talvez ela fosse o adulto da relação, mas ela não era o adulto no ponto de vista espiritual. E aí eu comecei a trabalhar o inverso, né? Comecei a trabalhar o inverso, e hoje eu brinco com ela, que eu falei assim, Leni, eu sei que você não é uma pessoa que gosta de muitas pessoas, né? Você não é uma pessoa, mas você gosta de mim. Você não se espanta de você me amar, não? E ela começa a rir, porque ela sabe que é verdade. E ela gosta de poucas pessoas. Uma pessoa... Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que pensar assim, gente, eu sou o adulto espiritual dessa relação, sabe? Então, quando você está numa relação difícil, com uma pessoa que pensa diferente, uma pessoa que está ali, a gente vai se reunir no Natal. Gente, pelo amor de Deus. Eu já vi pessoas falando assim, eu não quero me reunir com a minha família porque eu briguei por causa de política, eu não quero me reunir porque eu briguei por causa disso. Cara, para tudo. Porque vai chegar um momento em que você vai querer muito estar reunido com a sua família, e a sua família não vai estar ali para a gente se reunir, sabe? Então, que seja você o adulto dessa relação. E quando eu digo adulto, adulto espiritual. Porque quando eu sempre falei para as minhas amigas assim, olha, até porque eu tinha uma relação difícil com a minha madrasta, né? Eu falava assim, olha, se você entra numa relação onde ele tem filho, deixa eu te explicar uma coisa, você é o invasor, ponto. Segundo, você é o adulto da relação. Então, ele vai te agredir, ele vai te responder, ele vai ser malcriado, e você vai responder com amor. Porque você precisa conquistar aquela criança, você é o adulto da relação. É você que precisa mostrar para ela que ela está segura, que ela não precisa te odiar, e que ela não está traindo a mãe dela, por exemplo, porque ela vai gostar de você. Então, esse trabalho ele precisa ser construído por você, porque você é o adulto da relação. Então, eu falo isso para as minhas amigas, né, que entravam em relações e tinham dificuldade com os enteados, e hoje eu falo isso para os meus alunos. Se você entrar num embate com uma pessoa mais velha, ela pode ter 80 anos. Talvez você seja o adulto espiritual dessa relação. Talvez seja você que tenha que mostrar nessa relação, né, a grandeza que a doutrina espírita te dá.
Ah, Iris, mas eu não consigo, mas tem que conseguir. Porque adultos agem como adultos. E espíritas precisam vencer as más inclinações e agir como espíritas. E trazer no coração assim, Senhor, tira do meu coração essa mágoa. Faz oração todos os dias. Pede pela pessoa, pede para você não se magoar com a pessoa. Olha para a pessoa, não revida. Fala tudo o que você precisa, com doçura. Jesus nunca deixou de falar o que ele achava. E eu nunca ia pedir para nenhum de vocês deixar de falar o que vocês pensam. Não é se omitir, é falar com doçura, falar com amor, falar sem agredir. Mas se você fala agredindo, se você fala brigando, se você fala com amor, a pessoa pode até tentar te agredir, mas ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir porque você não vai revidar, você não vai revidar a primeira, você não vai revidar a segunda. Uma hora, ela está se sentindo mal de ser a pessoa que agride. Então, essa caridade material, ela precisa muito ser trabalhada no nosso coração. Eu preciso, como espírita, ser o adulto da relação espiritual. Ah, mas eu estou lidando com outro espírita também, e ele não entendeu nada. E você entendeu? Entendi. Então você é o adulto espiritual. Não interessa que o outro é espírita também. Entendeu como funciona? Se você já tem capacidade para me dizer que ele não entendeu nada, você é o adulto espiritual. E se você é o adulto espiritual, é parte de você essa conquista. É você que tem que conquistar o coração do outro. É você que tem que mostrar para o outro que ele não precisa mudar de opinião para ter uma boa relação com você. Ele pode continuar tendo a opinião dele. E se ele virar para você assim, quem não pensa igual a mim, eu não quero nem mais falar, tudo bem. Eu vou te respeitar. E a hora que você mudar de ideia, eu vou estar aqui. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar de te amar. Eu não vou deixar de ter consideração por você. Eu não vou deixar de ver em você todas as coisas boas que eu vejo em você. Não é porque você pensa diferente de mim que eu vou apagar tudo de bom que a gente viveu até hoje. Não vai ser por aí. Então, isso é uma relação madura. Isso é o que um adulto falaria para uma criança. A criança vira para a mãe e diz assim, eu quero outra mãe quando está com raiva. Eu não gosto mais de você. Não é isso que a criança fala? Quando vai te botar de castigo? Eu não gosto mais de você. Eu não queria que você fosse minha mãe. Mas isso não é verdadeiro. É porque ela é uma criança. Então, a gente precisa olhar o outro que está nos agredindo. Eu estou falando das nossas relações, né? Como essa criança. Ai, que bom, eu vou continuar gostando de você. Eu não quero mais me relacionar com quem pensa diferente. Tudo bem, eu vou te respeitar. E a hora que você mudar de ideia, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar de te amar e eu não vou deixar de enxergar tudo de bom que eu enxerguei ao longo da minha vida, porque se eu não tivesse enxergado nada de bom em você, você não seria meu amigo. Agora, se você for meu parente, eu vou dizer, olha, mesmo que a gente não tenha tantas afinidades, a espiritualidade me convidou a viver ao seu lado. Então, deve ter um motivo isso. Eu vou estar aqui quando você precisar. Então, essa construção é a gente se identificar como um adulto espiritual. O adulto espiritual, que eu chamo, não é uma pessoa perfeita. Não é o espírito de luz perfeito que vai perdoar. Não é nada disso. Não é. O adulto espiritual é alguém que interiorizou e que entendeu o que Jesus espera de nós e está se esforçando muito para isso. Em alguns momentos, você vai dizer assim, fulano, eu estou até evitando falar porque eu fico muito sentida. Tudo bem. É um direito seu. A gente não pode estar se violentando o tempo todo. Isso também faz parte de ser um adulto. Eu vou evitar o confronto. Também faz parte da nossa vida adulta, né? Mas nos nossos embates e nas nossas relações, eu preciso ter o entendimento de que o adulto espiritual, nesse caso, sou eu. E aí sim, eu vou estar exercendo em plenitude a minha caridade moral. Eu vou estar exercendo em plenitude. Quando eu digo exercendo em plenitude, não significa que eu estou fazendo toda a caridade moral do mundo. Eu estou fazendo toda a caridade moral que eu posso. Eu estou dando o meu melhor. Eu estou dando tudo que eu tenho. E quando a gente dá tudo que a gente tem, o outro pode ter dado o dobro, mas a gente deu mais. Porque é o óbolo da viúva. O óbolo da viúva é você dar tudo o que você tem. Então, se eu pegar uma pessoa extremamente evoluída, que ela perdoa todo mundo, aceita tudo, mas ela já está evoluída para fazer aquilo,
E eu não faço tudo isso, mas eu estou dando tudo de mim, eu estou dando mais. Jesus me disse isso. Não é só em moedas, também em esforço. Também em esforço. Então, é isso que eu queria trazer, para que a gente possa passar uma noite de Natal em paz, para que a gente possa passar uma noite de Réveillon em paz, para que a gente nunca desista dos nossos sonhos, para que a gente não entre, eu vou terminar esse ano, estou tão desanimada com o ano que vem. Ué, então é melhor morrer, né? É isso? Caramba, desanimado como? A gente está vivo, a gente está saudável, a gente passou por uma pandemia onde morreu milhares de pessoas. E a gente vai estar desanimado de viver? Não, não, não. Não tem como dar errado, meus irmãos. Não tem como a sua vida dar errado. Sabe por que não tem como a sua vida dar errado? Porque Deus te ama profundamente. E Ele já escreveu que vai dar certo. E pode não estar dando tão certo como você gostaria agora, mas vai acabar bem. Não tem como acabar mal. Vai acabar bem. Eu garanto a vocês que vai acabar bem. Então, se você está sofrendo hoje por uma coisa que não aconteceu, tira do teu coração. Sofrer por antecipação é sofrer 1000 vezes. Porque a gente sofre todos os dias até o dia que iria acontecer, que pode ser que nem aconteça. Não, não. Vai ficar tudo bem. É esse sentimento. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não tem como não ficar tudo bem. Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós somos trabalhadores do Cristo. Nós somos trabalhadores dessa seara de luz. Nós somos exércitos do Cristo. Eu posso não entender o que o meu comandante celestial está orientando, mas eu não posso questioná-lo. Eu só tenho que obedecê-lo, sabendo que ele nunca abandonaria a sua tropa. Jesus, como nosso comandante, como nosso governador, vai estar conosco até o final. E quem tem Jesus não precisa ter medo de nada. Quem tem Jesus não precisa ter medo de nada. Absolutamente nada. Então, é esse sentimento que eu queria encerrar essa reunião de hoje, a penúltima do ano. Que vocês possam guardar, primeiro, esse sentimento de que vocês têm Jesus, que vocês são trabalhadores do Cristo. E que vocês podem dar, como óbolo da viúva, o melhor de si, desde que vocês sejam o adulto das relações espirituais. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Eu acho que agora a gente faz a oração e o passe, né? Vamos? Sou eu mesmo, Sarinha? Sou, né? Acho que sim, né? Então vamos lá. Doce Maria, suave lírios de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir esse